Olá, povo de Deus, graça e paz, que alegria poder estarmos em mais um podcast Zoe. Queremos servir você com essa ferramenta que Deus nos deu, que é também a comunicação através do podcast. Quando Deus colocou no nosso coração a intenção de fazer um podcast e trazer para essa mesa assuntos que poderiam ministrar o seu coração, quando Deus colocou isso no nosso coração, a nossa intenção foi mesmo de inspirar. Então, você vai poder receber através desse podcast ministrações, palavras, mas especialmente nós queremos trazer aqui testemunhos de edificação. O Zoe Podcast tem um objetivo que é o objetivo principal, que é trazer para essa mesa pessoas que estão fazendo a diferença no reino de Deus, que estão servindo com o coração inteiro, apaixonado, desejosos de fazer mesmo aquilo que o Senhor tem mandado. Então, você vai ver, muitas vezes, nós trazemos aqui plantadores de igrejas, gente simples, gente que você talvez nunca ouviu falar o nome dele, e nós vamos trazer aqui para eles poderem contar suas histórias e a gente bater um papo bem legal, e eu espero mesmo, entendo que isso vai acontecer, inspirar o seu coração e te motivar a também tomar a sua capa e fazer a diferença nessa geração, tá bom? Então acompanha aí com a gente, compartilha, se você puder, isso é muito importante, quando você compartilha, quando você se inscreve no canal, isso nos ajuda a comunicar essa mensagem para tantas outras pessoas também, tá bom? Deus abençoe você, ó, tem aqui a nossa canequinha e o nosso cafezinho está pronto aqui. Se prepara aí também na sua cadeira, no lugar onde você estiver. Eu tenho certeza que você vai ser muito ministrado agora. Por quê? Porque eu tenho aqui comigo um grande amigo, um profeta, um homem de Deus inspirador, que é o pastor Elias Caetano. Olha aí, abre aí essa imagem. Olha esse homem de Deus que está aqui, rapaz. Obrigado, viu, Elias? Que privilégio ter você nessa mesa, irmão. Você sabe o quanto eu te amo. A gente teve aí um dia ontem bem gostoso, conversando. Uma pena que o Elias não dorme muito, porque fomos dormir já madrugada, conversando, sonhando coisas do reino. E assim, foi para mim sempre uma bênção. A sua vida, Elias, para mim, eu quero que você saiba disso. A sua vida para mim é um presente de Deus. Eu sou muito inspirado por você, mas eu também sou muito constrangido por você. Toda vez que a gente conversa, toda vez que eu ouço o seu testemunho, ou que eu vejo as coisas que Deus está fazendo através da sua vida, seja na Europa, seja no Brasil, ou seja em África, toda vez isso assim é constrangedor para mim. Eu penso, eu não sou crente não, eu preciso fazer mais, eu preciso crescer muito. Elias, amo muito você, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Que é isso, gratidão a minha, obrigado primeiramente pelo carinho, pelas palavras, e eu estou tão abençoado em fazer parte aqui hoje e fazer parte da sua vida, da sua história, né, da história da Zoe, e ser abençoado com o que Deus está fazendo através de vocês, né? Vocês são referência mundo afora, e nós, por onde temos levado também as boas notícias, aqui é um lugar de boas notícias que tem se espalhado pelo mundo e que é referência realmente de uma entrega e de um movimento que vocês iniciaram, um movimento de Deus, que eu creio que é só o começo. Amém. Então, obrigado, pastor Cezinha. Glória a Deus. Eu amo muito sua vida, e uma das coisas que me faz realmente estar aqui é vir aqui beber um pouquinho da fonte, vir aqui, não é? Eu sou muito abençoado mesmo por tudo que Deus está fazendo. Isso aqui para nós é muito precioso, né? A gente que está do outro lado, vivendo outras realidades, quando a gente vê o que está acontecendo aqui, isso enche o nosso coração de esperança e de expectativas realmente de coisas novas e de que é possível, né? Deus pode fazer do outro lado também o que está fazendo aqui. Eu acho que é exatamente para isso que Deus nos levantou aqui em Laranjeiras do Sul. Eu penso que toda pessoa que vem aqui, né, e vê as limitações que nós temos,
quem nós somos, a maneira, a cidade que nós vivemos, a gente percebe que as pessoas saem daqui dizendo, bom, se Deus faz aqui, se faz através desse povo, faz através de qualquer um. Você vê a nossa própria estrutura de podcast, né? Nós estamos aqui no nosso altar da igreja, porque é tudo muito improvisado, mas eu sei que Deus está mesmo nos levantando, né? E trazendo pessoas como você para perto de nós, para nos abençoar e nos ensinar. Elias, você nos ensina muito, a sua vida, a sua história é muito inspiradora e nos ensina demais. Eu também quero fazer uma menção aqui à família do Elias, porque a gente aprendeu a amar, né? Não só o Elias, mas especialmente amamos o Elias por causa da Wanda, né? Porque a gente gosta mesmo da esposa, dos filhos, né? Que são maravilhosos. O pastor Elias é casado com a pastora Wanda, uma mulher de Deus, muito séria, muito comprometida, muito agradável. Nós amamos estar junto com vocês. E também é pai de 3 meninos, gente. E o Joshua, e o Gustavo e o David. E o Joshua, gente, acabou de casar, né? Isso mesmo. Agora deixou o filhão lá nos Estados Unidos, né, pastor? Conta aí pra nós. Ele completou 20 anos em julho e agora em agosto ele casou, dia 11 de agosto. E assim, muito, muito lindo, né, ver o movimento de Deus. Joshua, 2 anos atrás, ele decidiu sair e ir para a escola de ministério. E ele decidiu fazer na Bethel, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. E lá ele conheceu a Isabela, que é americana, que já estava no primeiro ano quando ele chegou. Aliás, no segundo ano, ele foi fazer o primeiro. Se conheceram lá. Ela é americana. Eu achei que ela era filha de brasileiros. Não, pelo nome até, né, Isabela. Mas ela é mesmo americana, lá de Indianápolis. E se conheceram e assim, há um movimento, realmente algo de Deus, né, assim, muito interessante. Eu, por exemplo, saí do Brasil em janeiro de 98, em setembro de 99 casei com a Wanda, lá em Portugal. Saí para Portugal, a Wanda é portuguesa, né? E o Joshua saiu para Estados Unidos, né? Eu fui pastorar, o Joshua foi estudar. E assim, uma coisa muito interessante, foi algo muito parecido, né? Ele sai lá de Jersey, na Grã-Bretanha, onde estamos, vai para os Estados Unidos estudar, lá conhece Isabela, se casa com 20 anos. E algo, pastor Cezinha, interessante, que aí eu falei com o Joshua assim, Joshua, você sabe que o desafio, né, de estar já no seminário, em outro país, desafio financeiro, por exemplo, já sozinho, né? Aí eu falei assim, agora, rapaz, você casado, você casando, né, antes dele casar. Aí eu falei assim, você já pensou nisso? Aí ele só vira para mim e fala assim, então, pai, você não ensinou a gente a viver pela fé? Uau! Aí, irmão, vai falar o quê, né? Aí eu fiquei quieto, né? Vai falar o quê, né? Então, a gente louva a Deus, né? Porque... Tem quanto tempo que ele casou agora? Quantas semanas? 2 semanas. 2 semanas. Eu não sei quando o podcast vai ao ar, mas 2 semanas do dia da gravação, né? Hoje é dia 24, né? Ele casou dia 11 de agosto. E já foram de mudança para o seminário, porque ele tem que fazer o 3º ano. Então ele já saiu, eles casaram em Indianápolis, ele já saiu para viver lá, depois da Isabela. O Joshua é um querido, eu amo muito o Joshua, amo seus filhos, né? A gente se conhece, quando a gente se conheceu, o David não era nascido ainda, né? Conheci o Gustavo pequenininho, novinho, o Joshua já era maiorzinho, mas agora 20 anos casado. O tempo tá passando, você tá ficando velho ali. Tem que ver isso aí, porque você tá ficando velho. Cara, mas que legal. E você daí tocou no assunto aqui que eu queria mesmo perguntar, porque a ideia do nosso podcast, eu sei que tem muitos outros podcasts, né, que eles trazem muito ensino, trazem muita informação, e bem legal, eu gosto muito de ouvir podcast. Mas nós temos um propósito, que é mesmo contar a história das pessoas e a gente se inspirar nessas histórias. Então, a gente procura trazer aqui mesmo pessoas que são inspiração. E você é uma inspiração pela sua história, pelo seu caráter, pelos seus frutos
especialmente porque tudo isso foi construído seguindo a nuvem, mas sem deixar a família para trás. Quem falha com a família já falhou em tudo, né? E a sua história também é uma história assim, muito desafiadora. E eu creio que muitos irmãos, assim como eu, que ouvem essa história podem se inspirar. Gente que está sonhando com uma missão transcultural ou o sonho de plantar uma igreja. Você, além de tudo, é um plantador de igreja. Então, vamos começar. Você é filho de missionários brasileiros. Eu conheço seus pais, conheço seus irmãos, uma família linda. E você faz o seminário aqui em Cianorte, aqui no Paraná. Você vê que do Paraná sai coisa boa demais, muito gente. Boa, muito boa. O Paraná é maravilhoso. Maravilhoso. Entendeu? Eu não sei os outros estados aí. Você lembra do Brasil pro Brasil e pro mundo, amigo. Rapaz, eu não sei os outros estados aí, né? Eles vão ter que disputar a medalha de prata, mas o ouro ficou com o Paraná. É isso aí. Quanta coisa boa sai do Paraná, rapaz. E você veio fazer seminário aqui em Cianorte. Pastor Jackson, de Também. Londres, estudou nesse Nos seminário. conhecemos lá. É mesmo? Fomos contemporâneos do seminário. Foi lá que nos conhecemos. O Jackson é só coisa boa demais, rapaz. Nós isso mesmo. estamos... Paraná é maravilhoso. Que legal. Nos conhecemos solteiros, né? Tanto eu quanto ele, novos, né? Que legal, rapaz. Magros. Porra, eu não ia falar isso aí, mas... E magro já faz tempo também, faz tempo isso aí. Ô Elias, aí você, do seminário, você vai embora. Como foi? Do seminário eu fui para Portugal, recebi o convite semana seguinte da minha formatura. Eu tinha convites aqui para o Brasil, mas não tinha paz de aceitá-los. E havia uma igreja lá em Faro, inclusive o pastor Cezinha vai estar ministrando lá. Daqui uns dias nós vamos estar lá. E essa igreja, ela era uma igreja que já tinha 9 anos e tinha passado já 10 pastores lá, pastor Cezinha, e estava 6 meses sem pastor. Aí eles ligaram para o seminário. Repete que eu não entendi bem. São quantos anos e quantos pastores? Ela tinha 9 anos, já tinha passado 10 pastores lá. Não, mas daí tem alguma coisa errada, rapaz. Pois é. E aí, 9 anos, 10 pastores. 6 meses sem pastor. É uma história, né? Uhum. 6 meses sem pastor. E daí, então, eles decidiram pedir alguém do Brasil, que não estavam encontrando em Portugal. Então, ligam para o seminário e pedem uma indicação. Aí o diretor indicou 2. E o certo é que Deus me encaminhou. Foi algo de Deus, realmente. A minha ida para Portugal. Eu vou para o desconhecido. Quantos anos você tinha essa 20 vez? anos. 20 anos. Eu cheguei em janeiro lá, fui fazer 21 em fevereiro. Uau. Então, bem novo. E então, cheguei nesta igreja. Uma igreja que tinha cerca de 30 pessoas. E eu fiquei lá 11 anos e meio. E lá conheci a Wanda, lá casei. E a partir de lá começamos a trabalhar junto com a missão da Igreja Nacional. Começamos a trabalhar em África. E a partir de lá também que eu fui plantar a igreja em Jersey, entre portugueses lá. Então, tudo começou lá. E hoje a igreja de Faro, inclusive, é uma igreja bem vibrante, que tem pelo menos 10 vezes mais pessoas que tinha. Falamos hoje cedo, hoje ainda de manhã, conversava com o pastor Juninho, né, que é o pastor lá hoje. Está fazendo um trabalho fantástico lá. Daqui uns dias nós estaremos lá com alguns irmãos aqui da nossa igreja. Deixa eu explicar isso para alguns irmãos, talvez você que está aqui acompanhando o podcast e não conhecia o pastor Elias. Né? É muito importante que você conheça esse homem de Deus, porque é um homem de Deus maravilhoso. Segue ele nas redes sociais, porque vale a pena, é muito inspirador. Mas para você entender, ele sai do Brasil com 20 anos, vai para essa igreja desafiadora em Portugal, de lá ele vai para Jersey, que é uma ilha já quase lá na França, mas que ainda faz parte do Reino Unido, é isso, né? E depois, então, também vai fazer esse trabalho na África, que é uma coisa muito linda. Vamos por partes, porque eu estou muito curioso, pastor. Algumas coisas eu sei, outras não. Certo. É certo que o trabalho transcultural, a missão transcultural, ela pode parecer algo muito romântico, à distância, mas no dia a dia ele é desafiador, é recompensador, mas é muito desafiador. Todos os nossos amigos, pessoas que nós conversamos e são missionários transculturais, eles sempre falam sobre esse grande desafio. Eu me lembro de uma vez que você contou uma história para mim, que você disse que no início seu lá, em Portugal,
sozinho, né? Não tinha a comunicação que a gente tem hoje, né? Isso. E você me contou assim, eu quase morri nas ruas lá, Foi. de tanta opressão. E como foi isso aí? Não, eu tive muitos ataques. A minha chegada em Portugal foi bem traumática, né? Assim, a experiência. Eu senti, inclusive, ataques de morte literais, assim, coisas muito fortes mesmo. Então, eu tive embates culturais, né? Bastante coisa, a minha própria inexperiência, eu era muito novo, né? Então, eu ainda muito inexperiente, eu tinha estudado aqui, feito 4 anos de seminário, mas para ser um pastor, eu pensava assim, que eu vou ser um pastor auxiliar, pela minha idade, pastor de jovens, alguma coisa assim. Nunca pensei que eu iria assumir uma igreja, já de cara, e ainda num outro país. E eu não tinha um curso, algo, eu nem conhecia exatamente a cultura portuguesa, não é? E nem a história, enfim, a não ser aquilo que a gente já sabe por sermos países muito próximos, né? Irmãos, enfim. Mas eu chego lá e eu tenho experiências muito difíceis, mas difíceis mesmo. E foi muito complicado os 3 primeiros meses, principalmente lá. Eu tive dificuldades ao ponto de ter dificuldade de sair à rua, inclusive por causa daquilo que eu estava sofrendo lá. E, então eu precisei ter uma experiência muito forte mesmo com Deus. Houve um momento que houve uma mudança, mas eu tive que ter uma experiência mesmo. Se eu não tivesse essa experiência, eu teria voltado frustrado, se tivesse voltado, né? Meu Deus. E só para aqui abrindo um parênteses, o Elian, meu irmão que é pastor na Grande Curitiba, o Elian uma vez sonhou comigo, e ele sonhou e ele me ligou, porque o sonho que ele teve é que ele tinha ido a Portugal para buscar o meu caixão, para liberar o meu caixão para trazer para o Brasil, né? E aí quando ele teve esse sonho, né, que tinha ido lá para liberar o meu corpo e tal, para trazerem para cá, ele sonhou, viu o caixão e tal. E aí ele me ligou preocupado, foi: Elias, o que está acontecendo? E quando ele falou isso, eu desabei a chorar, desabei em lágrimas, porque eu sabia os ataques de morte que eu estava sentindo, que eram literais. Eu sentia mesmo assim, coisas que eu estava passando e vivenciando lá, ataques do inferno mesmo, muito fortes, né, contra a minha vida. Então, aí o Elian levantou intercessores, enfim, porque eu tinha uma palavra de Deus para não ficar falando o que estava se passando lá. Até porque eu precisava ter minha experiência com Deus. Se eu fosse tudo ficar ligando, pai, mãe, olha, tá passando isso comigo, né? É óbvio que a gente precisa compartilhar, mas havia uma palavra de Deus para eu não fazer. Deus estava me dando uma experiência lá, e aí foi bem interessante ver que no momento que já não havia mais possibilidade, Deus revelava, como revelou, por exemplo, ao Elian, mas só para testificar isso que eu estou falando, foi realmente muito forte. Então, dentro da experiência transcultural, há uma palavra que eu falo nas ministrações, nas aulas, eu entendo que é algo muito importante. Precisa ter uma palavra clara de Deus. Legal. Em relação a sair para missões transculturais. Porque se você tem uma palavra clara de Deus, isso vai te ajudar, né, você ficar firme no momento da luta, da prova, da dificuldade. Porque, como você disse, às vezes a gente tem aquela visão romântica, né, a gente vê as imagens, vê e tal. Aí você chega lá, você não vai ver a imagem simplesmente do belo. Você vai ter a experiência daquilo que não se passa em imagens, né? Você vai ter as experiências difíceis e complicadas que qualquer lugar tem, mas que, claro, você estando dentro de uma outra cultura, talvez você não está preparado para vivê-la, como eu não estava preparado para viver, por exemplo, essas dificuldades que eu vivi. Puxa. Ô Elias, você chega lá com 20 anos, tem todo esse tipo de ataque. Claro que você já tinha uma experiência com Deus, já tinha uma vida com Deus e um testemunho lindo dos seus pais, mas uma pessoa que não está muito firme não permanece. Não. É complicado. E eu mesmo vi
vários colegas, até com bem mais experiência que eu, que não Você suportaram. entende que o começo, que a gente sempre tem falado isso aqui, né, com plantadores de igreja, conversado que, então, é aquele início, aqueles primeiros anos, a gente vê na Bíblia, né, Faraó manda matar até 2 anos, depois, né, a gente tem no tempo de Jesus também, vamos matar as criancinhas, vamos matar no começo. Você entende que esses ataques também são estratégias do diabo para acabar ali no começo, Sim. porque se passar daquele início vai virar o que você virou. Exatamente. Eu penso muito nisso, até pela experiência que depois eu fui ter em Jersey. 11 anos e meio depois de eu estar em Portugal, a partir de Faro, já no ano de 99, eu já iniciei um processo de plantação de células, né, de começar com células entre portugueses na Europa. Então, já em 99. Inclusive, uma das células, em breve vai ser uma igreja Zoe. Ah, glória a Deus, é verdade, rapaz. Lá na Alemanha, com o pastor Paulo Balmer, né? O Paulo e a Michele com certeza estão acompanhando esse podcast, porque eles são, assim, filhos nossos e estão sempre ligados em tudo. Muito legal. E eles já estão fazendo um trabalho muito legal, lindo. Legal. Lá, o pessoal se identificou demais com eles e é uma dessas células que você começou nesse período? Em 99. Que eles estão indo agora lá para Colônia, na Alemanha. Isso, próximo, né? Próximo a Colônia. Renef, Siegburg, próximo a Colônia. E então eu iniciei algo assim. E claro que a gente inicia uma célula com uma visão de ter uma igreja, né? No futuro, nesses lugares que não tem. Mas é claro que a gente estava trabalhando com portugueses no estrangeiro, né? No exterior. Então, às vezes, a comunidade é pequena. Enfim, existem toda uma realidade. Mas aí eu comecei, então, foi iniciando, né, pontos evangelísticos através de célula. E Jersey foi um desses lugares que eu iniciei através de uma pessoa que ela aceitou Jesus no encontro com Deus, inclusive. Uau. Foi fazer lá em Faro. Bem interessante. Ele já morava na ilha? Essa senhora, sim, uma senhora da Ilha da Madeira, né, uma das ilhas portuguesas, que ela vai para o encontro com Deus desafiada por alguém de nossa igreja, porque ela estava com um filho com problema de drogas e ela já tinha tentado de tudo e não tinha conseguido. Então ela vai para Faro para fazer um encontro com Deus. Eu lembro que nós, na época, fazíamos o pré-encontro, eu estava dando a aula do pré-encontro para que ela fazia parte, e ela lá na sala, ela pega até e fala assim, assim muito brava, assim, ela era uma pessoa brava, uma senhora já, sei lá, com a faixa de 50 e tal, 60 anos, ela chega, ela fala assim, eu estou aqui, mas eu sou católica, bem assim forte. Eu falei, dona Tereza, fica tranquila, que nós pregamos Jesus, nós somos de Jesus aqui. Nós somos de Jesus, fica tranquilo. O golpe tá aí, né? Cai quem quer. Não fica preocupado, não. Até porque a gente sabe que ela precisa ter experiência. Sim. O que acontece? Ela vai para o encontro com Deus, ela tem experiência mesmo. Ela foi transformada, ela era uma senhora assim com a cara fechada, ela sai com um sorrisão, né, assim, de todo tamanho. E ela, então, foi a pessoa que Deus usou para a gente ir para lá, porque daí ela pega e ela fala assim, pastor, você precisa vir cá, tem muita necessidade. Então, a gente, a partir de Faro, começa a plantação da igreja através de células. Inclusive, nós conseguimos ter 4 células antes da gente chegar lá. Lá em Jersey. Antes de viver com a família, porque daí eu ia fazendo o trabalho a nível de uma vez por mês lá, sim, passar algum tempo, fazer, enfim, processo. Mas quando nós chegamos lá, mesmo para viver, para plantar a igreja, agosto de 2009, né? Então já são 14 anos que está fazendo agora em agosto. Quando a gente chega lá para plantar a igreja, aí é que começa a luta, mas a luta mesmo. Os primeiros meses também de Jersey, porque para mim é muito claro essa pergunta. Esse começo. Tanto a nível de Portugal foi muito complicado, como Jersey talvez foi até mais em alguns outros aspectos. E eu tive, inclusive, pastor Cezinha, e eu já era experiente, ou seja, um pouco mais, né? A gente vai pegando experiência, mas eu tinha bem mais experiência, 11 anos e meio de Europa, então eu já estava calejado. Casado com uma portuguesa? Sim, né? Já estava há 10 anos casado, aculturado, porque a Wanda como português me ajudou demais.
né, com a experiência em África, experiência nas nações, assim, em muitos lugares. Eu sou uma moleza agora, Jersey. Rapaz, quando eu chego em Jersey, é luta, mas assim, lutas tão complicadas. Eu lembro-me que os meses de setembro até dezembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, foram meses, literalmente, pastor Cezinho, que eu tive a experiência de, tipo assim, a maior parte dos dias desses meses eu acordar chorando e dormir chorando. Que isso, cara. Foi de tanta luta. Cada dia era uma mentira nova que aparecia, uma fofoca, um boato, coisas assim do inferno. E não só no meio da comunidade portuguesa. A gente foi para lá para trabalhar com a comunidade portuguesa, mas até entre ingleses. A gente não entendia como que, sabe, luta atrás de luta. E então, assim, eu entendo que realmente os processos iniciais mesmo os embates do diabo querendo te travar ali, porque se ele não conseguir ali, não vai conseguir, né? Não vai conseguir mais se você, claro, se manter firme aí no processo. Então, os inícios não são simples, não. Pelo menos na minha experiência, amigo, foi bem desafiador. Eu nunca ouvi uma história de alguém que falou, não, foi moleza. Tranquilo, no começo, no meio, no fim, não teve... Normalmente, é essa guerra aí que a gente ouve o pessoal contar. Então você passa um período lá em Faro e aí então sente de Deus de dar esse passo então adiante indo para Jersey. Só para localizar aqui, talvez alguns... Eu já tive o privilégio de estar lá nessa igreja em Jersey, assim, um povo maravilhoso, são de maioria portugueses, né, que moram lá, sou muito também... assim, fã do Fábio, pastor Fábio, que é pastor lá junto, lá ele e a Isabela, né, também, meus amigos, uma família linda também, e o Fábio, eu dei aula para ele de futebol, não sei se você soube. Sim, lá né? Na base do Grêmio, né? O Fábio, ele, assim... Ele tá começando ainda fazendo a base do Grêmio, né? Ele ainda não me pagou por essas aulas, mas uma hora eu acho que ele acerta. Mas o Fábio já esteve aqui conosco, inclusive, pregando aqui pra gente, um homem de Deus, uma bênção, uma igreja linda. E aí, onde é que fica, mais ou menos? Explica para nós um pouquinho sobre o que é Jersey, porque se Faro era um desafio, você chegar numa comunidade portuguesa, num ambiente europeu, né, um outro continente e tal, mas daí eu tenho a impressão que Jersey é mesmo um desafio um pouco até maior, na minha opinião. Onde é que fica? É uma ilha, né? Isso, é uma ilha britânica, né? Fica no Canal da Mancha, não no Estreito, porque existe o Estreito do Canal da Mancha ali, que tem até a travessia Dover-Calais, né? Dover na Inglaterra, Calais na França. Esse é o Estreito. E Jersey já é quando vai abrindo já o canal, já indo em direção, no caso, à Espanha, né? Então, mas fica muito próximo à França, fica próximo à costa da Normandia. É uma ilha bem junto à França, assim, só que ela pertence à coroa britânica. Ela não é Inglaterra. Aquilo não é Inglaterra, Jersey é um estado independente, é como se fosse um país mesmo. Tem um status, assim, tem governo próprio, da própria, enfim, tem um status como de país, só que ele é muito pequeno, então o Reino Unido representa diplomaticamente Jersey, né? Então Jersey está assim lá no meio do canal, chama-se as Ilhas do Canal, porque não tem só Jersey, tem Guernsey, tem Alderney, são 3 ilhas, né? Tem Sark, uma ilha bem pequena, e são ilhas autônomas, que têm, portanto, são estados independentes e que tem seu governo próprio e sua administração própria, mas está ligado à coroa britânica. E o lugar é lindo, eu me apaixonei, achei assim maravilhoso, mas não é, para nós não é pequeno, porque para nós aqui em Laranjeiras, porque são quantos habitantes na ilha? São 103 mil. É muita gente. 103 mil, sendo que 10 mil são portugueses. Talvez tenha diminuído um pouco um retorno de pessoas por causa do custo de vida, enfim. Mas aí ainda existem lá, talvez a volta de entre 8 a 10 mil portugueses. E o ministério de vocês é um ministério focado em portugueses, né? Lá, né? O que acontece? Quando quando eu chego em Jersey, eu tive encontros também com pastores locais que foram me conhecendo, porque daí eu comecei
fazer um trabalho evangelístico. Claro que essa senhora Teresa, né, ela aceita Jesus, então ela precisa ir para uma igreja. Ela vai para uma igreja inglesa. Então eu conheço o pastor David, e aí o pastor David, ele então me introduz à Aliança Evangélica de Jersey, tem lá uma aliança evangélica, Jersey Evangelical Alliance, ele me introduz e tal. A própria Aliança Evangélica de Jersey, vendo a necessidade de haver um trabalho português, me dão suporte e me dão, inclusive, o apoio para que eu pudesse ir para lá, porque eles falavam assim, a gente vê a necessidade de alcançar os portugueses, mas a gente não sabe a língua. E pelo tanto de portugueses que tem lá, muitos não falam inglês. Muitos. Mas é que são muitos mesmo. É claro que os jovens estudam, então os jovens acabam tendo a sua... alguns deles têm a sua primeira língua em inglês mesmo, né? Mas o pessoal que vai para lá, já estuda, enfim, então muitos acabam não falando inglês, ou falando apenas o básico, que ele vai para um culto, ele não entende o que o pastor está falando. E então a minha ideia até nem era plantar a igreja, até um dia que Deus falou e para que nós pudéssemos ir para plantar a igreja lá. E aí a Aliança Evangélica então dá até a carta, convite para que o governo nos desse a possibilidade de a gente poder ir para lá trabalhar, não é? Já com documento. Um movimento de unidade da igreja mesmo que trouxe, falou, nós precisamos de você aqui. Isso, por verem, que legal isso. Por verem a necessidade do trabalho, que alguém fizesse trabalho entre os portugueses lá. Que então, lindo, eles realmente me fazem uma carta, o governo aprovou, inclusive me deu a categoria J lá, para a gente poder já entrar com documentos para facilitar até a questão de moradia. E eu tenho um culto, inclusive, nós tivemos um culto de recepção na ilha, foi bem interessante, que foi numa igreja batista inglesa, só tinha trabalho inglês lá, naquele momento, foi numa igreja batista e quem prega no culto é um deão, que é a pessoa, tipo, né, como o ancião da igreja anglicana, assim. Então, o deão, ele é o responsável pelas igrejas anglicanas, e ele era um deão, assim, evangélico mesmo, muito crente, assim, e ele que prega, inclusive. Da igreja anglicana. Da igreja anglicana. Eu nunca me esqueço, inclusive, pastor Zezinho, estou aqui lembrando, e aí os pastores depois vão nos abençoar. Eu nunca me esqueço que a esposa desse deão, e o deão ele tem assento até no governo, ele é uma pessoa importante, assim, não só para a igreja anglicana, como o próprio governo, ele tem assento até no governo. Legal. Né? E eu nunca me esqueço que a esposa desse deão, ela se ajoelhou para nos abençoar quando nós estávamos lá recebendo a oração. E ela foi lá nos abençoar ajoelhada, assim, sabe? É bem interessante assim o movimento de Deus, e são coisas que marcam também a nossa vida, assim, né? Que legal, cara. E hoje Deus está fazendo algo lindo lá, né, em Jersey. Como eu disse, tive o privilégio de estar lá, ministramos lá na igreja e vimos o trabalho que Deus tem feito através da vida de vocês, maravilhoso. A igreja, além do povo, muito lindo, muito apaixonado, gente simples, né? Eu me senti em casa porque um povo simples, um povo tão parecido com a gente, tão apaixonado, e além disso, um espaço assim lindo. Agora vocês conseguiram, né? Adquiriram um espaço também, legal demais aquilo, uma vitória também, né, Elias? Uma grande vitória, um templo com mais de 170 anos de construção, que fica na Rua do Governo, na rua, tipo, uma das principais, e que é patrimônio histórico da ilha, que já foi, parte daquele prédio já foi a maior sala existente há 100 e tal anos atrás, que o próprio governo chegou a se reunir numa das na nossa sala principal atrás, né, nas dependências. O próprio governo chegou a se reunir lá, então é um lugar importante, enfim, que pela fé nós obtivemos. Elias, agora você, cara, por isso que eu digo que é uma inspiração. Aí você tá lá nessa ilha agora, fazendo um trabalho lindo lá, com portugueses novamente, continua sendo uma grande referência em Portugal para todo mundo quer te ouvir, que vai plantar a igreja, quer saber o que fazer.
Mas aí você não para, e você está na Alemanha, você está na Suíça, você está no Chipre. Você esteve lá comigo. Estive lá, rapaz, fomos lá. É a alegria de receber você e parte do seu staff pastoral. Ó, estava lá, o pastor Nani foi conosco lá, o pastor Hugo e o pastor William Chimia, né, mais conhecido por Chimia. Nós fomos juntos para lá, rapaz. Lá no Chipre, uma célula acontecendo na casa de um jogador de futebol, né? Isso. Que coisa maravilhosa, rapaz. Agora, eu queria, assim, Elias, saber um pouquinho, queria que a gente falasse um pouquinho também sobre a África. Ok. Porque um dos propósitos, né, de Deus para a sua vida também tem sido trabalhar com africanos. Porque quando você pensa assim, bom, o cara já está na Europa e está fazendo tudo isso, já está bom. Aí você vai e ainda olha para a África e tem esse projeto lindo de Deus que eu nunca ouvi falar de nada parecido. Eu sei, né, que existem coisas lindas acontecendo na África e muitos ministérios que estão lá e tem sido uma bênção. Mas trabalho, como que vocês têm feito, assim, tem chamado muito a minha atenção. Trabalhar com aldeias, com pastores nativos, servindo eles, fazendo seminário. Eu achei essa estratégia tão maravilhosa. Eles são 350 pastores que vocês apoiam. Isso. Realmente Missão Mãos Estendidas, ela nasce inclusive em Portugal, no ano de 99, eu já estava lá e eu não fui inicialmente, eu fui começar a ir em 2002, mas fiz parte do início. E em 2009 eu sou convidado para assumir mesmo a direção da missão. Em 2009 já? 2009, mesmo ano que eu fui para Jersey, inclusive. Rapaz, você é doido. É muita coisa. Foi um ano desafiador. E a visão que Deus me deu foi bem interessante. Assim, para já que lá em África, nós estamos trabalhando em países pobres. Não é? Porque a África ela é enorme. Então, quando a gente fala de África, a gente não pode pegar e falar a África é assim. Não, não exatamente. Existem lugares ricos em África, lugares muito bons em África. E existem lugares muito complicados em África. Deus nos mandou para o complicado. A nível da pobreza, Moçambique, por exemplo, é um dos países mais pobres do mundo. Vocês estão Moçambique, Malawi, Zimbábue e Zâmbia. Esses 4 países. Mas não é em capital, não. Não, lá nas aldeias. A palavra, pastor Cezinha, que Deus me deu foi para trabalhar com os pobres dos pobres. Que isso, cara. Então, a gente faz a plantação da igreja, inclusive em Moçambique. Nós não temos nenhum missionário brasileiro ou estrangeiro lá. Nós temos no Malawi um missionário o missionário Orlando, e a missionária Jenny, porque a Jenny é zambiana, ela é local. E o Orlando acho que gravou um vídeo para nós aqui. Isso. Acho que foi ele. O Orlando, ele já está lá há bastante tempo. E o Orlando já está há 20 e tantos anos. Ele teve Moçambique, Zâmbia. Agora ele foi servir a missão no Malawi e tem feito um trabalho extraordinário pela necessidade que lá a gente tinha necessidade de alguém. Moçambique a gente já está há mais tempo, já tem gente mais capacitada mesmo dos nativos. Então, a gente trabalha com os pastores nativos. Certo? Então, por que a plantação de igreja, como que ela acontece dentro de uma realidade tão difícil e a missão Mãos Estendidas não tendo muito recurso, inclusive, porque a palavra de Deus foi trabalhar com os pobres dos pobres, certo? Pobres dos pobres. Algumas coisas muito fortes. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falavam assim, por que você não vai para Maputo? Eu falei, não, eu tenho uma palavra de Deus. Eu não vou para Maputo. Tá certo que lá tem muito pobre também, mas tem muito mais condição. Nas aldeias, aí você tem uma falta de recursos gritante. Né? Então eu falei, deixa eu ir para as aldeias, que é bem complicado. Então, vou para lá. Não estou de forma alguma dizendo de quem faz o trabalho na cidade que isso é totalmente necessário. É o seu chamado. É o meu chamado, exatamente. Então eu tenho que obedecer o que Deus Quem tem chamado para lá, que Deus abençoe. Exato, né? E é muitíssimo necessário. Glória a Deus, é verdade. Mas Deus me mandou para as aldeias. Então, aí eu primeiramente, eu iniciei as idas juntamente com o meu saudoso pastor, que era meu discipulador, o pastor Leopoldo, que já falecido, um homem muito nobre, muito inspirador, e um guerreiro mesmo assim. E eu vou trabalhar com ele lá, inicio e tal. Só que o foco era ir para a aldeia só pregando e conhecendo e tal e tal. Aí Deus me dá a visão.
da gente fazer algo diferente, fazer os seminários de capacitação para eles de forma mais intensiva, mais intensa e mais periódicos, e a partir daquilo ali a gente, então, deixar que eles próprios façam os trabalhos nas aldeias, e isso foi bem interessante, porque os seminários vão equipando os pastores, eles saem de lá assim, bem, demais, cara, sabe, eles saem assim com disposição, com sonhos, e aí, qual que é o foco? Por que a gente conseguiu já hoje chegar a esse tanto de igrejas? Porque aí, tipo assim, a pessoa que está numa aldeia, o pastor que está na aldeia, ele já fica olhando para a próxima, para ele conseguir plantar a igreja numa próxima. Quantas pessoas, assim, nós estamos falando de uma aldeia de quantas pessoas, mais ou menos? As aldeias, elas, às vezes, existem aldeias pequenas, 100 pessoas, mas existem aldeias maiores, né? As maiores de quantas? Olha, talvez aí 300 pessoas, não são muito grandes. Entendi. Então nós estamos falando de aldeias de 100 a 300 pessoas. Por aí, mais Legal. ou menos por aí, né? Então, são lugares que não tem igreja. São lugares que não tem igreja, né? E aí só um fato é que o que prevalece lá no meio das aldeias? Prevalece até quando o evangelho, se o evangelho não chegou lá ainda, prevalece as religiões tradicionais africanas. Né? Muita feitiçaria. Nada mais nada menos do que feitiçaria. Entende? Se esse trabalho não tivesse acontecendo numa aldeia, sim, vamos supor que um irmão lá de uma aldeiazinha, ele decidisse, eu quero ir para uma igreja. Qual a distância que ele teria que caminhar para uma igreja mais próxima? Certo. Tudo depende, né? Porque existem lugares menos populosos e existem lugares mais populosos. Então, às vezes tem aldeia que vai ficar 1 quilômetro 2 quilômetros de distância. Então tem aldeia, por isso são aldeias menores, né? Eles ficam ali. Mas, claro, aí já existem outros com distâncias de 20 quilômetros, enfim, mais quilômetros. Mas as aldeias, por serem assim menores, às vezes há um aglomerado, né? Tem as vilas e nessas vilas tem as aldeias. Entendi. Né? Então, às vezes, na mesma vila tem mais do que uma igreja, certo? Né? Então, o foco, muitos deles, é de pegar e plantar a igreja numa próxima aldeia. Mas, claro, existem várias aldeias que são distantes. Entendi. Uma da outra. Então, o objetivo, o propósito de vocês é levar esse evangelho, mas o foco está em formação de líderes, formação de pastores. Isso. Vocês trabalham com eles, Isso. Um nativo, alguém lá da... Isso aí eu achei fantástico. Porque você pega alguém que já tem a cultura, que não tem esse choque cultural, muitas vezes, alguém que é da região, uma pessoa que tem um testemunho de mudança de vida, e você coloca esse cara para liderar dentro da sua própria comunidade. Às vezes ele vai plantar em outras comunidades ao lado, mas o choque cultural não existe. Não tem um problema. E até mesmo a manutenção de um pastor desse, porque ele já vive nessa realidade. Entendi. Entende? Porque assim, às vezes a gente fala assim, com $100 você sustenta um pastor. Mas um pastor nativo. Pastor nativo. Se você, para você sustentar alguém, eu posso dizer que em muitos locais, para você sustentar um pastor que saia de Laranjeiras do Sul, por exemplo, para ir para lá vai ser mais caro. De Laranjeiras? De Laranjeiras fica caro porque o povo come carne demais. Esse que é o problema. Entendi. Então, uma das coisas que ele vai ter que parar é de comer carne, então. Porque aí, então, ele não vai ser muito complicado. A carne é cara lá. Viu? Mas, o Elias, não, isso é muito óbvio, porque você envia um missionário aqui de Laranjeiras, vai plantar uma igreja lá numa aldeia na África. Sim. Ele quer uma casa, ele quer um ar-condicionado, ele quer uma internet. É o que ele tem aqui, não é nada demais. Não mas é nada demais. Ele quer vir ao Brasil para visitar a família, e isso acaba encarecendo. É uma escola para os filhos estudarem, né? É um veículo. Sim. Daí esse pessoal, eu vejo que vocês dão uma bicicleta. E eles ficam super felizes, pastor Cezinha. Acho que chegou a ter moto para alguns? Sim, alguns têm, alguns ficam pedindo, os que são líderes regionais já ficam assim, pastor, eu preciso ir visitar. Uma moto. Eu preciso de uma moto. Agora, você está falando hoje eu tô com a mensagem do pastor Tito, que é um líder regional lá em Caia. Vamos levantar essa oferta aí para esse povo. Pronto, ele está me esperando. Aí. Pastor Tito, ele está me espera.
vamos lá. Gente, isso é importante vocês saberem disso, né? A gente não está fazendo esse podcast para pedir dinheiro de forma alguma e muito menos o pastor Elias me pediu isso. Nós, da Rede Zoe, nós participamos assim com uma coisa muito tímida ainda, nós queremos participar mais, mas nós temos um compromisso mensal com a Missão Mãos Estendidas. Eu nunca fui a conhecer ainda o trabalho na África, mas pretendemos ir em maio, se Deus quiser, como equipe da nossa rede toda, né? Se Deus quiser. Mas eu não preciso ir lá porque eu conheço você. Eu sei quem é você, sei quem é a sua família, então nós ofertamos, nós ajudamos. Então, se alguém quiser contribuir aí, talvez ofertar essa moto para o Tito. Para o Tito, pastor Tito. Um pastor, aliás, muito trabalhador, que merece. Quantos dólares aproximadamente seria uma moto assim? A moto, para ele ali, é $1.200. $1.200. Que aquele pediu, que as motos são motos mais da China mesmo. Sei. Entendeu? Aí ela é um pouco mais R$6.000 barata. Aqui hoje seria em torno de 1.200. Isso. 6.000, um pouco mais aí, reais. Quem quiser ajudar, gente, depois nós vamos colocar aqui um linkzinho, eu vou deixar as informações da conta bancária da Missão Mãos Estendidas. Entenda, isso não é para o pastor Elias. O pastor Elias não vive disso. E eu sou testemunho de que o estilo de vida do pastor Elias prova do missionário que ele é. Então, se você quiser participar, assim como nós participamos, né, a gente passa aqui as contas e você vai poder aí, quem sabe, ajudar na moto do Tito, ou as bicicletas dos outros missionários, ou entrega de Bíblias, né, que vocês também fazem. Grande necessidade também, Bíblia, né? Bíblia é muito necessário, porque o pastor que está na aldeia, qual o modo de sobrevivência? Porque, veja bem, o nosso foco lá a nível de plantação é cada um entender que Deus chamou ele vai se virar. Né? Respondeu chamar de Deus. Assim como eu, quando fui para Jersey. Ninguém diz, nós vamos pagar suas contas. Exatamente. Não, ninguém fala isso. Fala, cara, Deus te deu uma visão, Ele vai te dar a provisão. Isso. Eu, quando fui para Jersey, eu fui na mesma pegada. E lá é em libras e o negócio é caro, casa é cara. É muito zoio isso aí. Então, a gente, na verdade, uma coisa muito inspiradora o que vocês fazem, porque senão a gente fica engessado, não é? E a nossa confiança acaba ficando muitas vezes numa estrutura física, não é? Numa estrutura de uma denominação, de uma missão, enfim. E aí a gente não faz o que Deus quer que a gente faça e não vive os milagres que Deus deseja que a gente viva no tete a tete, no dia a dia com Ele. Não é? De ouvir Ele falar com a gente e ver que Ele é o provedor, que o dono da prata e do ouro não é a MME que tem a prata e o ouro. É Ele. Não é? E não é a Zoe que tem, é Deus, né? Só que Deus nos criou para um propósito, nos estabeleceu, fomos estabelecidos, né? Porque precisamos também de uma organização e de forma organizada a gente vai lá, mas para nós isso é uma das coisas que nós admiramos, aliás, em vocês e que nos inspira de ver o movimento que Deus está fazendo de vocês pela fé. De vocês realmente ouvirem Deus e bora lá. É essa nossa experiência, pastor Cezinha. É a minha experiência na Europa. Vocês que nos inspiram. É a experiência na África. É isso que a gente está passando. Pastor, então, a Mãos Estendidas, por exemplo, é uma missão a nível estrutural quase zero. Você vai fazer... Você sabe que eu acho que isso é mais complicado para você que está lá na ponta. Então, para você que está na ponta, eu sei que às vezes vai faltar um pouco mais de estrutura, de organização. Agora, para quem oferta, a gente sabe que não para o recurso no caminho. Não tem custos administrativos, porque tem muita missão que você vai fazer uma oferta de R$100 e R$50, R$60 ele para na estrutura. Algo que me chamou a atenção, um dia quando nós conversamos, você falou, Cezinha, o nosso negócio é assim, cara. Você jogar 100 aqui, vai chegar lá na mão do missionário, porque não tem esse custo estrutural. Exato. E eu não estou dizendo que é errado, eu estou dizendo que às vezes para muita coisa na administração e a gente não percebe isso chegando na mão do missionário. Mas o caso de vocês é totalmente diferente. E eu tenho visto assim cada vez mais amigos, gente que nos inspira,
homens de Deus, pastores dessa nação, dizendo, nós estamos junto com você, Elias. Nós estamos abençoando. A gente estava falando agora há pouco do pastor Josué Valandro, do pastor Manuel, lá de Boston, nossos amigos, pastor Marcelo, né? Lá New também Jersey. de New Jersey, e tantos outros aí que a gente sabe aqui do Brasil e de fora que estão dizendo, nós vamos abraçar, porque essa missão ela é muito preciosa. Tem um vídeo, né, que talvez quem está aqui acompanhando o podcast, tem um vídeo que viralizou, as pessoas nem sabem que esse Verdade. vídeo é seu, né? Foi Sim. feito lá com um celularzinho, o pessoal tocando uma banda, uma Isso. bateria de lata. Aquela quem gravou foi eu. Foi você que gravou? Eu que gravei aquilo até viralizou demais. O apóstolo Nelson Braido estava junto naquele dia, aparece até no vídeo, ele estava com a gente, aqui de Ponta Grossa, nosso amigo também. Que demais. Da ICP. O pastor Elias, a sua vida é uma inspiração. Eu acho que a gente vai ter, assim, que gravar um outro podcast com você, porque eu também não quero. Ele tá de passagem aqui, gente. Ele veio para me dar um abraço. Eu falei, não, nós vamos correr, gravar um podcast. Chegou ontem, né? E tá correndo, porque já vai também voltar, tem as suas atividades. Mas nós vamos ter que gravar um outro dia, um outro podcast, porque nós queremos ouvir suas histórias de Portugal, de Jersey e de África. Tem tanta história que eu sei que você poderia contar. Mas como eu disse, né, isso tudo é muito inspirador, mas a gente também, eu entendo que a gente está falando para missionários, nós estamos falando para futuros missionários, para pais de missionários. Eu sei que os meus filhos serão missionários, pastores. Amém. E assim, Elias, você fez alguns comentários, eu queria assim terminar a nossa conversa te perguntando, né, o que você considera mais importante que alguém que deseja fazer missão, plantar igreja, que essa pessoa não pode de maneira alguma negociar, que ele não pode deixar de ter. Você citou a sua vida com Deus, você citou uma palavra, isso é chave para mim. Você citou algumas coisas, mas se você pudesse dar um conselho, assim para mim, falar, Cezinho, olha, você vai plantar uma igreja, uma missão transcultural ou não se esquece disso aqui. Ontem a gente falava sobre a necessidade da gente tomar a cultura. Tem gente que fala, não, tô nem aí com a cultura, é moleza, vou lá, fala português, né? Português e nós vamos lá e é igual. E você disse, não é assim. Deixa alguns conselhos para nós, Elias, algumas coisas que você aplicou na sua vida e que são chaves para viver como você vive. Eu entendo, pastor Cezinho, que a gente serve em qualquer lugar, certo? Agora, para você se envolver com missões transculturais, no meu entendimento, na minha experiência, tem que ter uma palavra específica de Deus. Tá? Então, para mim, por quê? Porque os embates que você vai ter, as lutas da missão transcultural, elas são diferentes. Em todo lugar você vai ter luta. Na missão transcultural, você vai ter mais lutas ainda, porque você vai estar lidando com coisas novas que você não conhece. Então, embora eu sei que em qualquer lugar a gente serve, ou seja, onde eu estou eu tenho que frutificar, e esse é o propósito, e que Deus vai nos usar e aonde for, mas para uma missão transcultural, um conselho que eu dou e eu pergunto muito aos amigos que às vezes vêm conversar comigo você tem uma palavra específica de Deus para esse lugar? Uhum. Entende? Eu, por exemplo, foi algo que me fez permanecer, não é eu ter ouvido Deus. Eu, com 3 meses que eu estava lá, em Portugal, um dia eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus, eu sei que o Senhor me chamou para Portugal, no dia que o Senhor me mandar embora daqui, eu vou sair daqui correndo. Eu fiz essa oração, literalmente, de manhã. Foi naquele dia que eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, lá em Faro, andando na Rua das Lojas, como um calçadão. Eu chego no meio das pessoas, eu começo a chorar. Não tive nenhum contato, eu só entrei, o Espírito Santo visitou colocando um amor profundo. Pela nação. Pelo povo português. Uau. E ali eu fiz uma oração, eu falei, Senhor, eu peço perdão pela oração que eu fiz há minutos atrás, e eu quero aqui fazer uma entrega. E eu falei, Senhor, se necessário for, eu vou morrer em Portugal. Isso para mim é muito forte pela experiência que eu tive com o Espírito Santo, que é algo que me faz permanecer.
para mim, então, por exemplo, hoje eu estou 25 anos e meio já trabalhando lá, com paixão, com amor, com fogo, entende? Para mim não é peso, pastor César. O que eu doei para ir para Jersey, as minhas lutas, tanto desses 11 anos e meio em Portugal, como as minhas lutas em Jersey, para mim, foram difíceis, mas a palavra de Deus na minha vida, o selo do Espírito Santo, a confirmação de Deus, eu quero te usar aqui. Uau. Então, hoje, por exemplo, uma das coisas que eu tenho a nível ministerial é realmente ajudar meus colegas que estão indo para Portugal. Eu amo, toda vez que eu sei que vai alguém para Portugal, eu amo. E eu me esforço para estar lá, para dar uma palavra de ânimo para ele. Que bom que você está aqui. E também eu já vi isso acontecer. Ajudar. Já vi você fazer isso. Que Deus me pôs um amor. Eu amo o povo português. Eu me tornei um português por princípio. Entende? Pela identificação. Então, tirando a questão da palavra, que para mim foi muito clara, Deus eu estou em Jersey, mas trabalhando com portugueses, principalmente. É claro que a gente quer ganhar as nações, é o ID por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Mas claro que não é assim como Deus, assim como a gente vê Deus utilizando pessoas específicas para coisas específicas na palavra, seja no Antigo ou no Novo Testamento. A gente tem que ter focos também daquilo que Deus quer usar especificamente, não é? Eu creio assim. Então, eu tenho um chamado para o povo português e hoje eu acompanho gente em algumas partes do mundo. Aonde eu escuto o português falar, eu amo ouvir o português falar, eu amo a culinária. Por quê? Porque é uma outra coisa, né? Daí colocando da palavra e colocando a aculturação, certo? Um dos princípios que eu sofri muito, pastor Cezinha, foi realmente, eu não tinha um tato ainda com a cultura portuguesa. Eu achava porque o português tem um jeito diferente do nosso brasileiro, né? Falando aqui dentro do Brasil, eu hoje me considero um português também, então, mas falando assim dentro da realidade portuguesa, o português tem um tato diferente, uma forma diferente, o condicionamento dele é diferente, né? Se eu vou trabalhar em Portugal, não sou eu que tenho que chegar lá e colocar os meus hábitos lá. Sim. Sou eu que tenho que chegar lá e entender que eu estou aqui para servir, eu estou aqui para amar, eu estou aqui para fazer parte de um povo. Então, eu vou tomar a cultura deles. Eu vou tomar a cultura deles e, sabe, o que acontece? Eu não vou chegar lá e ficar falando, o português isso, o português aquilo, o português aquilo. Não, eu estou ali para levar a cultura do reino, claro, só que a cultura do reino dentro da cultura portuguesa, certo? E não dentro da cultura brasileira. Então, para mim é muito claro, palavra, aculturação, né? Porque se a cultura, tudo vai ficar mais fácil, você vai entender o porquê de tantas coisas, entende? Para mim, o ter casado com a Wanda, como portuguesa, foi assim, um presente de Deus. O nosso primeiro ano não foi nada agradável, não, foi bem complicado. Muito, eu não tenho dificuldade de falar, porque foi a realidade da vivência, e o primeiro ano foi muito complicado. Passou o primeiro ano, o que eu vi assim, de Deus foi algo lindo. Depois que a gente encaixou mesmo, eu entendi tanta coisa. A Wanda foi um presente, não foi, ela é um presente de Deus para a minha vida, né? Demais. Assim, nosso casamento é realmente algo de Deus e que é de Deus também por propósito ministerial, não é? Então, hoje seus filhos são portugueses. Sim, o David já nasceu em Jersey, né? Então ele inclusive a primeira nacionalidade dele é britânica, nós já conseguimos agora a portuguesa, né? E vamos tentar brasileiro também, que é possível, né? Ter a tríplice aí. Mas nós caminhamos dentro da realidade. Eu me identifico totalmente com a comunidade portuguesa, né? Não esqueço minhas raízes de forma nenhuma, amo o Brasil, mas eu amo muito Portugal e eu não sei aonde eu vou. As pessoas às vezes perguntam se Elias, você tem propósito de voltar quando para o Brasil? Eu fiz uma entrega. Então, é claro que se eu voltar para o Brasil, eu amo o Brasil. Meu país de nascimento, né? E um país que está fazendo a diferença no mundo cristão, está fazendo a diferença, um celeiro de missionários, né? E então, para mim é muito forte tudo isso, eu estar no Brasil. Então, eu venho para cá com propósito, eu sempre falo, as pessoas às vezes acham que eu estou aqui para levantar dinheiro, eu não estou para levantar dinheiro. Eu sei quem é meu pai,
entende? Ele é o dono da prata do ouro. Se ele quiser tocar, ele vai tocar, mas eu vou para cumprir propósito, eu vou para tanto eu ser usado para despertamento, como para eu ser despertado também. Porque eu não posso ficar indiferente. Sempre que eu passo aqui por perto, né, se o pastor Cezinha está aqui, eu quero beber do que Deus está fazendo, né? A gente ficou até altas horas, realmente. Por quê? Porque eu preciso, por exemplo, de ferramentas, e a gente não tem tanta ferramenta como vocês têm. Então, por exemplo, em algumas horas de conversa, né, eu já notei coisas, eu já fui pegando coisas, eu já fui, né, perguntando e tal. Então, eu também. Sugando ali você. Então, para nós é muito importante estar aprendendo, né? Mas, retornando à pergunta, eu acredito que essas duas coisas vão ser primordiais. E daí as outras que a gente precisa mesmo. Mas ter a palavra específica. E aí, se você se aculturar. E aí depois vem uma quantidade de coisas que vão te levar realmente a você ter o sucesso ministerial em outra nação. Mas se você tiver essas duas já primeiramente, eu acho que isso vai trazer um equilíbrio para você então colocar as demais coisas que precisam ser colocadas como ingredientes para você ter um ministério de sucesso, para você conseguir realmente plantar a igreja em outra realidade, ou ter sucesso dentro de outra realidade transcultural. Cara, assim, extraordinário, Elias. Demais. Eu vejo esse passo a passo na sua vida, né? A vida de oração, a palavra de Deus, né? Essa direção, trazer essa cultura. Você ontem falou isso muito lá em casa e eu creio que esse essa foi a forma de Jesus, né? Fazer missão. Ele veio e a Bíblia diz, ele então se despiu, não teve por usurpação ser Deus, né? Mas então ele abre mão disso e ele vem como um judeu, né, cara? Ele vem totalmente dentro da cultura, aquele modelo que a gente chama de modelo encarnacional. Ele encarna um judeu mesmo e vive, morre ali junto. E esse é o modelo que eu considero também o modelo que dá certo. Mas o que é chave para mim, te ouvindo, Elias, é essa paixão. Porque ela é uma paixão por Deus. Quando a gente ouve, a gente fala, cara, esse cara está pronto para morrer pela causa. Ele está pronto para morrer por alguém, né, por Deus. Mas ela é uma paixão por aquilo que Deus me disse também, por quem Ele apontou. Então você vai falar de Portugal, você chora. A gente tem dito aqui para os nossos plantadores de igreja, né, não escolha a cidade, deixa a cidade te escolher. Em algum momento isso vai entrar no seu coração e você vai entender, esse é o lugar e agora eu estou pronto para morrer por esse povo, junto com esse povo. Eu sempre repito uma frase que eu achava que era do Jeremias Pereira, ele falou que não é dele, a gente não sabe de quem é agora. Que ele fala que o ministério pastoral, em qualquer lugar ele começa a dar certo quando o pastor compra um terreno no cemitério da cidade. Quando o pastor fala, esse é o meu lugar, essa é a minha terra, eu vou morrer aqui. Mas assim, isso nada mais é do que dizer, eu estou decidido a entregar minha vida nessa terra, nesse lugar. É o que nós estamos fazendo em Laranjeiras, é o que você está fazendo com os portugueses. E eu reconheço que é esse um dos caminhos de Deus para tornar um ministério assim de sucesso, um ministério abençoador. Você é uma inspiração, Eli, sua vida. E eu assim, sou prova, irmãos, de que o que ele está falando é o que ele vive, né? A gente convive há um tempo, conhece a família, conheço as igrejas, agora estou indo para uma conferência nacional, né? Das igrejas que a gente faz parte, a comunidade cristã renovada, ela é nacional e das que estão fora, como Jersey, como Paris, né? Igrejas que estão em Nice. Então é a nossa conferência anual principal. Vou poder conhecer mais irmãos, então, que caminham com você lá. O pastor Juninho, que é o que está em Faro, onde você foi quando chegou lá, né? Exato, o pai dele. Vanderlei Alves, que já está lá desde 2000 também. Pastor Maurício, que é quem está falando comigo também muito. Que é o presidente atual lá. Ele é o presidente hoje? Ele é o presidente, Então estou falando com o presidente. Então. Exatamente. Então tá uma coisa muito mais... Elias, muito obrigado, cara. Dá para ficar aqui a semana, o mês inteiro te ouvindo, porque
Você é maravilhoso. Eu vou encerrar para nós terminarmos esse e quem sabe assim, num outro momento, Certo. a gente marca uma outra reunião, um outro bate-papo desse, para a gente falar mais de África. Eu queria saber mais histórias de lá e quem sabe provocar mais as pessoas a participarem, né? Tá mais perto, tá mais próxima disso aí. Cara, muito obrigado. Pastor Cezinha, Te amo muito. gratidão a minha e só uma palavra aí, eu sei que vocês estão nesse processo de plantação e isso a gente é que tem que aprender muito mais com vocês, não é? Mas que o fogo não se apague, Amém. chama, não é? Amém. Que Deus está fazendo através de vocês é lindo, o que vocês estão fazendo é lindo, é maravilhoso, não é? Vocês têm sido inspiração, continue, a gente sabe que vocês fazem com muitas lágrimas, né? Até porque a gente tem que regar com lágrimas a semente que a gente está plantando. Essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil, mas dá certo. Então, continuem. Eu Amém. completei agora em janeiro, 25 anos de trabalho em Portugal. Eu posso dizer que eu estou muito mais apaixonado hoje do que antes. Não é porque eu mudei de status a nível econômico, nada disso, não é? Mas assim... O vinho velho vai ficando melhor, né? É simplesmente porque eu já tenho um pouco mais de experiência, já plantei mais, né? Então eu sei que a colheita ela é real, é promessa de Deus, né? Não tem como você plantar e não colher quando você está em Deus e está fazendo a obra de Deus. Então, hoje eu posso dizer que eu estou muito mais animado hoje do que há 25 anos atrás. Então, eu queria animar cada plantador de igreja para continuar, para não parar. Ou você que está sendo incendiado por Deus para fazer, vai mesmo, né? Vai dar certo. Porque se você tem a palavra, dá certo. Então, que Deus abençoe, seja aqui no Paraná, no Sul, no Brasil, ou os que estão indo para outros lugares, como não é? O Paulo, a Michele, Paulo e a Michele, né, que já abraçaram um projeto de Deus, que já estão sendo resposta de Deus, não é, para a comunidade portuguesa lá na Alemanha, e não só, não é? Mas aqueles que Deus vai usar. Então, a minha palavra continuem, o que Deus derramou sobre vocês é lindo. Então, deixa fluir o que Deus derramou. Minha palavra é muito lindo que Deus está fazendo, mas Deus pode fazer muito mais. Se aqueles que estão ouvindo Deus puderem agora, então, pôr a mão no arado, dá uma resposta. Não olhar para trás. Exatamente, porque a gente tem que ouvir e obedecer. Sensibilidade para ouvir e coragem para obedecer. Isso aí. Você é demais, amigo. Obrigado. Deus abençoe você, sua casa. Deus abençoe a missão que você lidera na África, seja em Jersey, seja em Portugal, em qualquer lugar. Você pode contar com a gente. Quem quiser contribuir, nós vamos deixar aqui depois o linkzinho e as informações. Você pode nos procurar e nós vamos, assim, deixar toda a informação para que quem quiser contribuir, fazer parte, seja com qualquer valor, a pessoa pode participar, não é? Claro, qualquer coisa que não tem oferta pequena. Vai chegar na África. Pastor Cezinha, não tem oferta Bíblia. pequena. Isso é muito importante. Não tem oferta pequena semente, quando alguém está fazendo mesmo com o coração, aquilo que pode. Não tem. Né? Uma Bíblia é caro, é mais caro que aqui, geralmente. Eu tive na Sociedade Bíblica, agora no mês de julho mesmo, eu tive na Sociedade Bíblica ali em Moçambique, na Beira. E uma Bíblia simples, certo? Porque lá a gente tem que geralmente comprar lá, até porque boa parte das Bíblias são em dialeto. Então uma Bíblia simples já estava passando dos $10, pensando em dólares, pensando em reais, né? Mas se algum irmão está aqui acompanhando, ele fala, não, eu não posso muito, eu quero dar uma moto, $1.200. Nós pensamos aqui, uma moto, você vai, uma bicicleta, em torno bicicleta, aí, vou colocar em reais, né? Volte uns R$500, 500 reais. 400, e uma Bíblia, uns R$50. 60 talvez, que já passou de 10. De $10. Então, talvez R$60. uns R$60, uns 50, 60 Ficam reais. aí, ó, sugestões de valores para você que deseja participar da missão, participar junto aí. E nosso site é muito simples, mmeafrica.org, né? Lá tem toda a informação? Iniciais. Tem. mme.org. A MME África. Tudo junto. Okay. MME, né, que são as iniciais de missão mundo estendido. Então, mmeafrica.org, tem lá as informações. Tem o Pix, para quem é do Brasil, tem o Pix lá. O Pix é maravilhoso. Não é? E você na rede social, como que tá no Instagram? Elias Caetano, _MME.
Elias Caetano, underline, aquele risquinho embaixo? MME. Ok. Mas eu vou marcar ele também. Quando for ao ar, eu marco ele, coloco ali. Você vai poder seguir o pastor Elias também. Fique tranquilo. Te amo, amigo. Muito obrigado. Amo você, amo vocês, amo essa igreja linda. Obrigado. E obrigado pelo convite honroso, né? Honra estar aqui nós, é uma honra, uma alegria, né? E aprender tanto nesse tempo. Saio daqui com o coração mais cheio, mais apaixonado por Jesus e pela obra. Acabamos chorando tudo aqui, rapaz. Ô, gente, glória a Deus. Te agradeço por ter nos acompanhado nesse podcast. E fica ligado aí, né? A gente vai tá falhando aqui, eu acho. Tá conseguindo me ouvir? Sim, tá ok. Fica ligado aí, porque a gente sempre vai trazer informação, gente boa aqui. A ideia é inspirar. É que você olhe para testemunhos assim e diga, eu também posso fazer. Muitas vezes, as pessoas me procuram, falam, pastor Cezinha, eu tenho o sonho de ser um pastor, eu tenho o sonho de ser missionário. Como que eu começo? E eu sempre respondo a mesma coisa. Comece gastando muito tempo no seu quarto secreto com Deus, ouvindo a voz dele, e comece pastoreando uma pessoa. Comece pregando para uma pessoa. Yes. Ninguém começa um ministério saudável, tenho milhões. Não, é sempre para uma pessoa. Então, comece dessa maneira e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar e Deus vai te dar graça. Aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito, mas não se esqueça. As pessoas às vezes falam, não, qual é o seminário que eu devo ir? Eu acho maravilhoso os seminários, eu fiz, eu continuo estudando, mas guarde isso. Comece com um bom tempo no seu quarto secreto, ouvindo a voz de Deus. Gaste muito tempo fazendo isso. O pastor Elias falou sobre o resumo da vida cristã. Sensibilidade para ouvir a Deus e coragem para obedecê-lo. Depois de ouvir a voz dele, vai ficar fácil avançar na direção e nada vai poder te parar. Eu sempre digo que Pedro nunca andou sobre tempestades. Pedro andou sobre palavra. Quando você tem uma palavra, ela vai ficar sempre sobreposta, ela vai ficar acima das tempestades. Então, se você tem uma palavra, vai ficar fácil. Gaste tempo procurando uma palavra de Deus. Qual é o meu lugar? Esse é o meu lugar? O Senhor tem um chamado para mim transcultural, receba essa palavra, mas hoje inicie uma célula. Hoje comece a pregar para uma pessoa. Esse é o segredo de homens de Deus, de sucesso. Eles começaram com uma pessoa. Amém? Deus te abençoe. Segue a gente aí, anota, compartilha, por favor. Que isso chegue em muitas pessoas e inspire muita gente. Deus te abençoe. Fique com Deus. Elias, será que eu consigo pegar na sua mão aqui? Opa. Amo você, cara. Valeu. Deus abençoe. Abraço, gente.